Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre fé. Como está a sua fé? Você tem fé? Eu tenho. Você tem? Amém, eu creio que você tem. Em nome de Jesus. Falar um pouquinho então sobre fé, que está em Hebreus 11. Hebreus 11, 6, versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu. Foi pela fé que Abraão tornou-se pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu único filho, Isaque, em sacrifício. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho de Faraó, filho da filha de Faraó. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus. O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefte, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Amém, glória a Deus, aleluia. Gente, olha os heróis da fé, né? Está em Hebreus 11, tá? São os heróis da fé, né? Olha só que pela fé eles não viam, né? Mas eles tinham fé. Então, pela fé eles iam lá, eles faziam, eles profetizavam, eles lutavam, eles venciam, eles não tinham medo, porque eles tinham fé. Né? E aí você pode perguntar para mim assim, nossa, mas naquela época parece que tudo dava certo. Não, naquela época dava tudo certo porque eles tinham fé. Hoje dá tudo certo se nós tivermos fé. Amanhã vai dar tudo certo se nós tivermos fé. Amém? Entenderam? Porque o que está escrito aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o mesmo Deus que falou para Isaías, não temas, eu sou contigo, vai em frente, eu te dou suporte. O mesmo Deus que deu para Abraão uma nação inteira, né? Uma terra prometida para ele, e hoje nós somos descendentes de Abraão, né? Foi Deus que prometeu, né? A Davi, as batalhas que Davi venceu, porque ele tinha fé. Ele tinha fé naquilo que ele não via, mas ele cria. Então nós temos que crer que esse mesmo Deus que estava junto com eles no passado é o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus amanhã. Você está entendendo? Ai, mas por que as coisas não mudam na minha vida?
Gente, Deus não muda, Deus é igual sempre. É a gente que não está tendo fé. É a gente que precisa mudar. É a gente que precisa obedecer às leis do Senhor para que as coisas comecem a dar certo na nossa vida. Obedecer, ter fé, respeitar, honrar. Ele é o único, digno de toda honra e toda glória. Não existe dois senhores, Ele é único. Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Jesus aceitou morrer por nós por obediência, em primeiro lugar, por obediência ao Pai e por amor. Então, as coisas vão dar certo, a gente nasceu para ser abençoado, nós somos filhos do Senhor, nós já nascemos vitoriosos, mas a gente precisa crer. Como diz aqui em Hebreus, é impossível agradar o coração do Senhor se não tiver fé. Nós precisamos ter fé, colocar nossa fé em ação, tá? O mesmo Deus que deu tantas vitórias no passado, né, há não sei quantos 1000 anos atrás, é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus no futuro, pois Ele não muda, Ele é Deus, tá? Ele é igual no passado, no hoje, no futuro. Deus não muda, tá? É nós que precisamos nos aproximar mais, confiar mais, crer mais, obedecer aos mandamentos do Senhor. Ele nos ama de todo o seu coração. Nós somos únicos para Deus, né? Existe uma palavra na Bíblia que Deus ele fala que todos nós, cada um de nós, somos a menina dos olhos dele, né? Ai daquele que tocar na menina dos meus olhos, assim diz o Senhor. Ele quer te abençoar, Ele te ama, Ele te ama, Ele quer te ver vitorioso, Ele quer te ver feliz, Ele quer te abençoar todos os dias. Mas você precisa crer, você precisa crer, você precisa alimentar a tua fé cada dia mais. Amém? Então é isso, tá? Que eu quero deixar para vocês hoje. Tenha fé, creia no Deus do impossível, tá? Aprenda a usar a tua fé, a colocar a sua fé em ação. O mesmo Deus que deu vitórias para esses heróis aqui da Bíblia é o mesmo Deus que quer nos dar vitórias hoje e futuramente, amanhã. Amém? Glória a Deus, ó. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.